Fala, investidor! Seja muito bem-vindo ao canal Investir e Multiplicar, onde você fica por dentro das últimas notícias do mercado, das melhores análises comentadas e dos números reais das empresas para investir com consciência, estratégia e sem achismos. E hoje vamos para mais uma análise comentada, agora com o resultado do terceiro trimestre da Petrobras. A estatal divulgou um trimestre com lucro forte, caixa robusto e dividendos maiores, chamando a atenção do mercado. Mas a grande questão é simples: até quando isso é sustentável? E o que esses números realmente revelam sobre o cenário político, econômico e operacional da companhia? Vamos destrinchar os principais pontos do relatório e entender o que está acontecendo com a Petrobras de verdade. Em um panorama geral, o lucro líquido do terceiro TRI veio entre 28 e 33 bilhões, mostrando crescimento relevante em relação ao segundo trimestre de 2025. O EBITDA ajustado avançou para cerca de 65 bilhões, enquanto o fluxo de caixa livre deu um salto expressivo, chegando a 27 bilhões, cerca de 40% acima do trimestre anterior. A dívida líquida permaneceu bem administrada, em torno de 59 bilhões de dólares, mantendo a alavancagem próxima de 1,5 vezes o EBITDA. Números fortes? Sim, mas para entender por quê, precisamos olhar a operação. A produção total da Petrobras subiu para 3,14 milhões de barris equivalentes por dia, impulsionada pela rampa de produção de novos FPSOs no pré-sal, como a Almirante Tamandaré e a Marechal Duque de Caxias. Esse aumento de produção foi o motor real desse trimestre. Mesmo sem grandes mudanças no Brent, mais volume significa mais receita, mais diluição de custo e maior geração de caixa. Em termos de eficiência e custo, o lifting cost, o custo do barril extraído, fechou em torno de 5,9 dólares, reforçando a competitividade do pré-sal. Houve impacto de despesas operacionais relacionadas ao acordo de Jubarte, mas nada que comprometesse o todo. A questão aqui é clara: mais produção, mais eficiência é igual margem sólida. Falando agora de refino e comercialização, o segmento de refino mostrou melhora com aumento nas vendas de gasolina e GLP, além de um efeito positivo de giro de estoques. Por outro lado, os custos de refino subiram, devido às manutenções programadas e à volatilidade do preço do petróleo importado. O resultado veio positivo, mas com margens mais apertadas que no auge do setor. Referente a gás e energia, o segmento de gás e energia teve um ótimo desempenho. O EBITDA praticamente dobrou frente ao trimestre anterior, graças à maior oferta de gás nacional e à redução da necessidade de importação. A Rota 3 começa a mostrar impacto real sobre custos e margens, e isso deve continuar melhorando. Agora falando de caixa, CAPEX e dívida, o fluxo de caixa livre subiu de 19 para 27 bilhões de dólares. É um salto relevante que explica parte da decisão sobre dividendos. O CAPEX também aumentou, chegando a um crescimento de 24% no trimestre. A Petrobras está em um ciclo intenso de investimento em FPSO e infraestrutura. A dívida líquida permaneceu estável, o que mostra boa saúde financeira no curto prazo. Mas aumento de CAPEX sempre acende alerta. O caixa agora é forte, mas o caixa futuro começa a ser pressionado. Indo agora para os dividendos altos mais voláteis, o destaque do trimestre foi a distribuição de 12,2 bilhões em dividendos contra 8,7 bilhões do trimestre anterior. É uma alta que agrada muito o investidor de renda, mas é fundamental lembrar: primeiro, a política de dividendos é dependente do fluxo de caixa, e se o Brent cair, o dividendo cai junto. E segundo, o componente político volta a aparecer discussões sobre reduzir o payout ou direcionar mais caixa para investimentos sociais voltaram a rodar. Dividendos fortes chamam a atenção, mas são sensíveis ao cenário. Sobre o risco político, a Petrobras continua sendo uma empresa com forte sensibilidade a Brasília, interferência em preços,
pressões sobre investimentos e discussões sobre governança são riscos permanentes para quem investe na estatal. A gestão atual tem buscado preservar a autonomia, mas isso nunca é definitivo. O risco político não aparece no balanço, mas aparece no preço da ação. Agora, trazendo o cenário externo, o Brent opera hoje na casa de 63 a 65 dólares, com o mercado mais equilibrado, demanda global mais fraca, China desacelerando e oferta ajustada ao longo de 2025. O câmbio também pressiona, dólar na faixa de 5,20 a 5,35. Isso ajuda a receita em reais, mas encarece custos dolarizados. A Petrobras ganha com dólar alto, mas gasta mais também. Trazendo o que é sustentável e o que não é. Pontos que são sustentáveis: fonte de energia, operacional do pré-sal, produção crescente, dívidas sob controle, margens operacionais acima da média global. E os pontos que são sensíveis e pontual: dividendos elevados dependem de caixa de petróleo, Capex crescente pressiona o caixa dos próximos trimestres, risco político pode alterar regras rapidamente, Brent do câmbio segue imprevisível. Sobre as expectativas, para o próximo trimestre, a Petrobras deve seguir entregando caixa forte, mas o ritmo pode dar uma instabilidade. A produção tende a crescer mais um pouco à medida que os novos FPSOs entram em regime estável, mas os custos também sobem. E o cenário político, sempre ele, deve continuar pesando nas expectativas do mercado. A Petrobras está forte, mas não está livre de riscos. Conclusão: em geral, o terceiro trimestre de 2025 foi um bom trimestre. Lucro mais alto, caixa forte, dividendo generoso e operação eficiente. Mas parte desse resultado dependeu de fatores que podem não se repetir. Capex menor, Brent mais estável e ambiente político relativamente calmo. O investidor precisa olhar o número e o contexto. A estatal segue sólida, mas o ambiente ao redor dela é que define o futuro. Agora, para quem foi guerreiro e chegou até aqui, se gostou da análise, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo, que será uma análise comentada sobre o Banco do Brasil. Também comenta aqui embaixo o que você achou dos resultados da Petrobras. Valeu por acompanhar e até o próximo episódio aqui no Investir e Multiplicar. Bons investimentos e fica com Deus.